Primeiro eu tenho que falar para vocês que eu tentei gravar sem esse barulho da cigarra, mas infelizmente foi impossível. Então, mais uma vez, agora a gente vai para um vídeo que é muito aguardado aqui no canal, que é a segunda parte dos livros antigos que eu tanto busco e tanto quero. Já vou dizer para vocês que essa lista está bem grande e já vai anotando que tem vários títulos que eu tenho certeza que você nem imaginava e que talvez estejam muito perto da sua casa em algum sebo perdido por aí. Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que é um rato de sebo, assim como eu. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a mais um vídeo de listas. Vídeo esse que eu estou muito feliz de fazer, afinal eu lancei a primeira parte aqui no canal há algum tempo, recebi vários comentários pedindo a segunda parte e eu fico muito feliz em conversar com vocês sobre livros antigos. Livros esses que geralmente, se a gente encontra, são baratos, dá pra gente se divertir bastante e tem aquelas capas bem chamativas que são clássicas dos anos 80 e alguns até mesmo dos anos 70. Mas então vamos começar com essa lista e o primeiro que está aqui é O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Tem a nova edição da Dark Side Books, mas a edição original é lá dos anos 80, é muito difícil de ser encontrada e infelizmente eu não tenho nem a nova e nem a antiga. Então é uma história que eu quero muito ler, afinal é um clássico dos cinemas e eu quero muito ver se no livro em si eu consigo sentir todo esse terror. Aqui a gente vai acompanhar um casal que se muda para um novo apartamento e a mulher fica quase que o tempo inteiro em casa porque ela não trabalha fora, ela fica apenas cuidando ali da casa até seu marido chegar e ela percebe que os vizinhos daquele novo apartamento são ao mesmo tempo muito simpáticos e queridos, ao mesmo tempo muito estranhos também. E eis que ela engravida e nesse processo todo da gravidez, ela começa a pensar que talvez os seus vizinhos estejam armando alguma coisa contra ela e que talvez até o seu marido seja uma das pessoas envolvidas nessa armação. Mas o que será que eles estão pensando? Será que de fato não é algo só da cabeça dela? Isso a gente já descobriu no filme e eu espero também descobrir no livro muito em breve, pelo menos. Outro livro que eu quero ler, agora difícil de ser encontrado mesmo, é o Ancestrais, do Robert Y. Klein. Esse livro aqui supostamente fala sobre uma criança que ela consegue acessar as memórias do seu falecido pai. Todo mundo acha que talvez ela esteja possuída, mas ela fala que não, que ela realmente tem uma herança ancestral e que ela acessa essas heranças quando ela imagina uma caixa esta que tem 12 fechaduras, então ela vai abrindo cada uma das fechaduras e acessando as coisas do seu passado. Eu não sei muito bem como vai funcionar, mas a história é muito criativa, essa capa é muito bonitinha e essa com toda certeza é uma das capas do Paperbacks from Hell, que são os livros de capa mole do terror, que veio com tanta força com o livro do Gary Hendricks e que também veio agora com a TAI Editora com a primeira edição do Ninho do Terror, que eu achei maravilhoso e vai ter crítica essa semana. Outra edição que também é da Nova Cultural, com capinha mole, muito difícil de ser encontrada, é O Anjo da Morte, do Robert Bloch. Aqui nós temos uma sinopse incrível. A gente vai conhecer umas crianças de uma pequena cidade que começam a receber uma encomenda em suas casas, que é uma caixa. Além dessa caixa, elas recebem uma folha rasgada do livro de Êxodo, da Bíblia. E logo depois, ao abrir essa caixa, elas se deparam com algo muito aterrorizante que vai falar sobre o destino futuro dessas crianças, afinal elas serão visitadas pelo Anjo da Morte, então todas irão morrer. E o protagonista dessa história é um garotinho que recebe essa encomenda. A partir daí, a gente precisa saber o que ele irá fazer para evitar esse destino tão fatídico. Gostei muito. Será que é sobrenatural? Será que não é algo sobrenatural? Fiquei muito curioso. Se eu não me engano, eu já li essa história lá na Biblioteca Municipal, quando eu emprestava livros, há muito tempo atrás. Eu lembro dessa capa, pelo menos em minhas mãos, mas infelizmente eu não lembro dessa trama. Quero muito ter ela aqui na minha biblioteca. Outro livro é o Descendentes, do Gene Simon. Aqui a gente vai para um lado de terror mais ritualístico,
conhecendo um culto que adora uma espécie de divindade diabólica, algo assim, e esse demônio, ele tem o poder de reencarnar nos mortos, pelo menos é isso que eles acreditam. E essa seita vem perdurando durante muitos e muitos anos, e a gente vai acompanhar uma história meio que de terror ali, envolvendo toda essa trama. Eu achei a sinopse muito confusa, só que essa capa é muito bonita do Descendentes, então eu fiquei muito curioso, também dessa mesma editora do Nova Cultural, se eu não me engano, ou da Record. Vou deixar aí para vocês, está escrito debaixo do livro, mas achei legal. São livros um pouco menores e são livros também de capa mole, aqueles bem gastos mesmo. Se você encontrar, com toda certeza vai ser naquele balaio gigantesco de livros promocionais que ninguém acaba dando bola, mas que tem coisas muito legais por ali. Agora um livro que na estante virtual está super caro, de um autor conhecido, amiguíssimo do Stephen King, o Peter Straub, com O Mal Olhado. Nessa trama a gente vai conhecer uma mãe que acaba perdendo a sua filha muito jovem em um acidente doméstico. Acidente esse que faz com que ela se culpe muito. E nessa onda de culpa, ela acaba se mudando com o seu esposo para uma nova casa, tentando se afastar dessas memórias. Só que ao chegar lá, ela sente que o espírito de sua filha está nessa nova casa e não está tentando matar a saudade da mãe. Ao contrário, está tentando se vingar, porque esse espírito também a culpa por sua morte tão recente. Será que é de fato o fantasma de sua filha? Não tenho a mínima ideia o que esperar dessa história. Eu li alguns livros do Straub, confesso para vocês que eu não sou um grande fã dele, mas o Fantasmas, ou The Ghost Stories, como veio aqui pelo Dark Side Books, é um livro bem legal e tem cenas bem marcantes. Fiquei bem curioso por esse livro, inclusive as críticas são muito favoráveis a ele lá no Scoop. Para quem gosta de livros do Robin Cook, que é um autor da medicina do terror, lá dos anos 80 dos Estados Unidos, tem esse livro chamado Quarentena, do Josh Webster, com essa capa muito bonita também, que é boa para deixar guardada ali na estante. E aqui a gente vai conhecer um cientista que está passando por alguns problemas financeiros e por isso que ele acaba aceitando um projeto meio duvidoso. Nesse projeto ele vai tentar emular o vírus da raiva em laboratório para criar uma arma química. Só que claro que todo experimento sai fora do controle e esse vírus é liberado na sociedade, vírus este que inclusive se espalha pela água e ao contato com os seres humanos ele acaba fazendo com que as pessoas enlouqueçam, comecem a ter atitudes extremamente violentas e morram imediatamente depois. Então, legal, gosto dessa onda, será que é um livro bom? Essa capa, pelo menos, com toda certeza me conquistou. Agora, um livro bem famoso, que tem adaptação para filmes, para seriados, que é O Jardim dos Esquecidos, da V.C. Andrews. Esse livro aqui eu tenho, se eu não me engano, o 3º e o 4º. Afinal, nós estamos falando de uma saga de 5 livros. Porque o V.C. Andrews, ou a V.C. Andrews, eu não sei se é um autor ou uma autora, escreve sagas um pouco longas. Tem inclusive outra saga da família Foxtrot, ou algo nesse sentido. Mas nessa trama aqui, a gente vai acompanhar uma família composta por um casal e 3 filhos, 2 adolescentes e uma menina pequena. Eis que o esposo dessa família acaba falecendo e essa mãe fica desolada, afinal ela não tem como sustentar essas crianças. Então ela precisa voltar um pouquinho ao seu passado, afinal ela vinha de origem rica. A sua família era dona de diversas propriedades, só que a sua mãe cortou o laço com ela quando ela decidiu casar com um cara pobre. Eis que ela resolve então ir com toda a sua família para essa casa. A sua mãe a aceita, mas com um trato de que ela não quer ver os seus netos na frente. Eis então que ela tranca os filhos em uma espécie de sótão e vai apenas dar comida para eles e visitá-los de vez em quando. Só que essa mulher começa a se encantar com a sua vida de riquezas e passa a esquecer que tem filhos lá em cima. E aí é o início de uma história de terror bem macabra, envolvendo assuntos bem tabu mesmo, aquele estilo de história que hoje em dia não seria escrita, porque senão com toda certeza seria cancelada. Estou muito curioso para ler essa história, infelizmente não achei ainda e não comecei os outros livros porque eu preciso começar do início, senão eu não vou entender nada. Já leu esse livro da VC? Escreva aqui embaixo para mim, que com toda certeza eu estou bem curioso para saber a sua opinião sobre ele, ou até mesmo sobre a série, filme e tudo que veio derivado dessa trama. Seguindo essa mesma linha do Ninho do Terror, tem o livro do Thomas Page, A Praga de Hefesto, livro esse que fala sobre um grande terremoto que assola uma cidade
e que acaba abrindo crateras no chão, crateras essas que liberam besouros, assassinos e canibais. Eu gostei muito do livro que eu vou criticar ainda essa semana, gostei muito dessa temática de pequenos insetos que devoram os seres humanos, então com toda certeza agora eu estou muito mais curioso para ler esse livro do Thomas Page. Voltando para essas capinhas moles muito estranhas, com capas chamativas, eu tenho o livro Panzer Mortal do Tom Townsend. Livro este que fala sobre um tanque de guerra assombrado. Tanque de guerra esse que era do período nazista. E alguns judeus vão o encontrar e serão aterrorizados. Eu não tenho a mínima ideia do que encontrar nessa história, só sei que essa capa é muito legal. Eu gosto de histórias com fantasmas dentro de coisas inanimadas, como o carro assassino, Christine e diversos outros. Então eu fiquei bem curioso mesmo. Será que é bom? Será que é uma bomba? Mesmo que seja uma bomba, vale a pena ter essa capa aqui na minha estante e vale muito a pena ter uma crítica aqui no YouTube. Agora um autor clássico da ficção científica, Ray Bradbury, com O País de Outubro. Livro esse de contos. Eu não sou muito fã de contos, só que aqui essa coletânea tem diversas histórias muito atípicas. Primeiro, a história de um homem que percebe o seu esqueleto, percebe a existência dele em seu corpo e acha que ele é um ser estranho. E aí tem toda essa luta, ele tenta encontrar alguém que acredite em sua teoria e quando ele encontra esse alguém, talvez ele vá se arrepender. Também vai ter a história de uma moça grávida que acha que o bebê que está dentro da sua barriga é uma espécie de hospedeiro que tenta a matar aos poucos. Então tem bastante coisa que eu fiquei interessado envolvendo corporalidade, envolvendo essa estranheza. E confesso que eu queria muito ler um pouquinho mais do Ray, porque eu não tenho muita experiência com esse autor. E agora, para quem gosta de livros mais pé no chão, ou livros Stalker, tem A Janela Aberta, do Felice Pericano. Livro esse que vai mudar um pouquinho a história, pelo menos lá nos anos 80. Afinal, aqui nós teremos uma moça que é stalker, que começa a se apaixonar pelo seu vizinho da frente e ela começa a observar com binóculos, a persegui-lo pelas ruas, até que ela consegue, enfim, ocasionar um encontro com esse cara e aí as coisas vão ficar muito estranhas. Fiquei curioso e nunca vi esse livro, pelo menos nos sebos que eu visito. E por fim, um livro que eu vou falar para vocês que já falei na primeira parte, mas eu vou falar na segunda, sabe por quê? Porque graças ao primeiro vídeo eu consegui alguns livros que vocês acabaram me vendendo. Vocês não, na verdade, um cara muito específico que virou meu amigo, que é o Michel. E eu consegui um livro do Jim Collins, consegui o Inquilino do Topor, então livros que realmente eu estava buscando muito. O que eu busco com muita ânsia é o A Dádiva de Deus do Bernard Taylor. Aqui a gente volta à temática de crianças psicopatas, que eu gosto tanto, que eu tenho uma lista aqui no canal, então por isso que me chamou tanta atenção. Caso você tenha esse livro ou qualquer outro que eu listei aqui e você queira se desfazer e queira vender por um preço justo, pode escrever aqui no comentário, eu vou ficar muito agradecido. Quero muito trazer crítica desses livros para aqui. E falando de livro antigo, a TAI Editora está com um projeto que é o lançamento dos livros em capa mole do inferno, que é Paperbacks from Hell. E eles já vieram com o primeiro livro, que é O Ninho do Terror, do Gregory A. Douglas, que eu já li, tem crítica ainda essa semana. Vai ter um segundo livro, que é Quando a Escuridão Nos Chama, que é de uma autora lá dos anos 80, autora essa que ficou muito conhecida lá fora, infelizmente não aqui, e tem uma capa muito sinistra. Esse segundo livro vai estar à disposição para vocês apoiarem no Catarse, nesse mês de setembro, então apoiem. É muito importante ter mais crítica de livro antigo aqui no YouTube, para que as pessoas acabem consumindo essas raridades esquecidas, e é muito importante editoras que tentam fazer esse trabalho de trazer esses livros a público. Isso tem a School Editora, tem a TAI, tem a Dark Side Books, que não é só porque são minhas parceiras, a TAI ainda não é, mas a Dark Side e a School é. Mas não é só porque são parceiras que eu acabo falando, porque de fato livros de terror merecem ser lidos pelo público, tem um grande público de leitores por aí, só que eles são infelizmente esquecidos nas estantes. Então obrigado a todas essas editoras, e caso vocês tenham outros livros antigos que vocês queiram comentar, que vocês acham que mereciam estar nessa lista, escrevam. E outra coisa, finalizando de fato agora mesmo, antes de você desligar esse vídeo,
eu vou fazer um vídeo talvez mostrando quais livros antigos eu tenho aqui. Mas aí vai ser um vídeo mais longo, mostrando livro por livro, com as capas bonitas. Caso vocês tenham interesse, comentem. Quero ver os livros antigos do Diego. Com toda certeza, eu vou ouvir vocês assim como eu ouvi para a parte 2 desse vídeo aqui. E também, quem sabe, outras listas que vocês mesmos podem propor aqui embaixo. Então, eu finalizo, como sempre, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui.